Hoje, vamos analisar um conjunto de fontes com sinais assim, bem contraditórios vindos lá do Oriente Médio. É verdade. De um lado, a gente tem relatos de movimentos militares, ataques que sugerem uma escalada talvez iminente. Uhum. Mas, por outro lado, tem indicadores econômicos, certas reportagens que apontam para uma possibilidade de um acordo de paz, talvez mais perto do que parece. Exato, uma dualidade interessante. A nossa exploração hoje é para tentar entender essas narrativas, sabe? Que parecem conflitantes, com base no que a gente analisou. Vamos lá. Então, as notícias que a gente recebeu falam de movimentações de aeronaves americanas enormes na região, aqueles postos de gasolina voadores, né? Sim, os KC-135, provavelmente, reabastecedores. Isso. E também projéteis iranianos atingindo infraestrutura, áreas civis em Israel. E até uma mensagem meio curiosa, codificada, aparentemente nuclear, da Força Aérea dos Estados Unidos. Sim, essa parte é bem intrigante. Ok, vamos tentar organizar essas peças então. Olha, o cenário que essas fontes descrevem é, de fato, complexo e tecnologicamente bem avançado. Fala-se muito do uso de sistemas como o americano THAAD e o israelense Arrow 3, o Hetz-Shalosh. Assim, aquele sistema de defesa, né? Exatamente. Os dois são projetados para interceptar mísseis balísticos, inclusive fora da atmosfera da Terra. E isso talvez explique aquelas imagens que circularam impressionantes de umas bolas azuis no céu. Faz sentido. E a preocupação nuclear, claro, é palpável. As fontes mencionam instalações iranianas como Fordow. Aquela que é a subterrânea. Essa mesma, bem enterrada, difícil de atingir sem equipamento específico que os americanos teriam. E tem uns relatos de que o Irã teria chegado a 60% de enriquecimento de urânio. E esse nível de 60%, ele é bem significativo, certo? Por que as fontes destacam tanto isso? Exato. As fontes ressaltam porque 60% é um patamar, assim, perigosamente próximo dos 90%, que é o considerado ideal para produzir armas nucleares, né? Entendi. Bem perto mesmo. Isso intensifica muito as preocupações sobre as intenções, as capacidades do programa nuclear iraniano. E tem a parte econômica também. A simples ameaça de um bloqueio no Estreito de Hormuz... Ah, sim. O estreito. Pois é, já causa uma apreensão enorme. As fontes estimam que, 24% do petróleo mundial passa por ali. Nossa, é muita coisa. Um fechamento poderia disparar os preços e potencialmente gerar uma crise econômica global. Sério mesmo. Mas aí, é aqui que a análise das fontes fica realmente intrigante, né? Como assim? Apesar desse cenário todo, tensão militar, risco econômico, outras fontes, tipo a newsletter financeira Cubase Letter, reportagem do Wall Street Journal, elas indicam que os mercados financeiros parecem, acreditar num desfecho pacífico. Interessante isso. O smart money. O índice S&P 500, por exemplo, está perto de máximos históricos e os preços do petróleo caíram, mesmo depois de notícia de ataque à instalação iraniana. É uma desconexão notável com as manchetes militares. Como que as fontes explicam essa aparente confiança do mercado? Bem, as fontes sugerem que talvez os investidores tenham acesso a informações ou análises, que antecipam uma desescalada. Talvez baseadas em movimentações diplomáticas que não estão na mídia ainda, nos bastidores. Reagir a isso, se for verdade? O que é fascinante é justamente essa dissonância. A retórica e as ações militares apontam para conflito, mas o dinheiro parece estar apostando na paz. É curioso. E para tentar entender essa aparente contradição, algumas das fontes buscam paralelos históricos, trazem ecos do passado. Sim, é um ponto que aparece em parte do material. Alguns analistas traçam paralelos com o período antes da Guerra do Iraque. Lembram que, no início, não tinha um apoio popular tão grande nos Estados Unidos para o conflito, sabe? Lembro. Algo que mudou drasticamente depois. A ideia que sugerem é que a opinião pública pode ser moldada, por eventos específicos. E, seguindo essa linha de análise, que está em algumas fontes, claro, surgem menções a eventos ainda mais controversosos. Tipo o 11 de setembro, os ataques com Antraz em 2001. Inclusive, algumas fontes até ligam esses ataques com Antraz a um suposto projeto secreto americano. Eu vi algo sobre isso. O Project Bacchus. Esse mesmo, que testaria a produção de agentes biológicos. A questão que essas fontes levantam é se eventos assim de impacto
Talvez até operações de bandeira falsa? Ações feitas para culpar o outro grupo, né? Exato. Se poderiam ser usadas para gerar apoio para uma intervenção maior. É importante dizer, né? Isso são interpretações, teorias presentes no material que a gente analisou. Não é fato comprovado. Claro, são hipóteses levantadas nas fontes. E para adicionar mais uma camada nisso tudo, as fontes também apontam para atividades recentes de grupos influentes que geram mais perguntas. Quais grupos? Mencionam a recente reunião do Grupo Bilderberg, aquele fórum anual discreto que junta elites da política, dos negócios. Ah, sim. O Bilderberg. Foi em Estocolmo e coincidiu com o aumento das tensões. Os temas discutidos lá, segundo as fontes, como inteligência artificial, segurança nacional e até temas bem polêmicos como redução populacional. E a presença de gente como o Peter Thiel, o Alex Karp, da Palantir. Tecnologia e poder, né? Exato. Isso leva alguns a especular sobre possíveis agendas tecnocráticas, sabe? Por trás dos panos. Essas fontes até lembram uma declaração antiga, acho que de 2006, atribuída ao atual primeiro-ministro israelense sobre as Torres Gêmeas. Sim. E um comentário depois, onde ele teria dito que o evento foi bom para os interesses de Israel. Tudo isso, claro, adiciona uma complexidade enorme na interpretação dos eventos de agora. Informações vindo de diferentes espectros de análise compõem um quadro muito multifacetado e, às vezes, bem perturbador. Então, o que a gente tira disso tudo? Estamos vendo uma crise genuína que, apesar dos perigos, está caminhando por uma solução negociada, como os mercados parecem indicar. Ou será que, como algumas fontes sugerem, tem forças operando nos bastidores, talvez preparando o terreno para uma escalada maior, usando a história, talvez eventos fabricados como um guia. Fica a reflexão final que as fontes propõem, né? No mundo cheio de informação, desinformação, narrativas que competem, com ecos de estratégias do passado, reuniões discretas de elites globais, até que ponto que a gente vê são reações espontâneas? Ou será que é parte de um roteiro mais complexo? Talvez já escrito por interesses que a gente não vê claramente. Fica a questão. Curta e compartilhe. Até mais.